Para compor a próxima mesa, a Jaiane Freitas Branco. Eu não tenho aqui o seu, mas eu quero ler, igual foi lido o meu, né? Então, a Jaiane Branco é psicóloga pela Universidade do Planalto Catarinense em 2010, trabalhadora do SUAS há 12 anos, defensora das políticas públicas, com participação social ativa nos conselhos de direitos, docente do curso de psicologia da Universidade do Planalto Catarinense desde 2014, atuando com estágios e pesquisa, especialista em psicologia social comunitária pela Universidade do Planalto Catarinense e em saúde pública pela Uninter. Membro do Núcleo de Justiça Restaurativa de Lages desde 2017, com práticas circulares comunitárias. Então, assuma agora essa difícil função. Então, bom dia. Bom dia, estão conseguindo ouvir? Bom dia a todos, a todas, a todos. Quero fazer minha autodescrição. Então, sou uma mulher parda. Tenho cabelos longos, estou loira neste momento, estou com um blazer lilás, uma camiseta do evento. Quero pedir um pouquinho de paciência para que vocês resistam conosco para mais essa mesa, que vai se alongar um pouquinho ali do tempo que a gente tinha previsto, né? Mas falar de SUAS, né, de Sistema Único de Assistência Social, nessa transversalidade, junto para a articulação de uma luta fortalecida por outros atores, profissionais, usuários, por essa rede, né, socioassistencial na luta, então, antimanicomial. E, para isso, então, vou chamar, né, os componentes da mesa. Então, gostaria de chamar o Gelson Panisson para que viesse, então, a compor a nossa mesa. Então, o Gelson ele é psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com formação em Gestalt terapia, servidor público desde 2016 em São José, Santa Catarina, junto, né, ao Centro de Referência especializado em assistência social, atuando no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, e no Serviço de Medidas Socioeducativas, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, e também atua desde 2019 como psicólogo clínico. Também gostaria de chamar Joyce Pacheco. A Joyce é psicóloga clínica, docente do curso de Psicologia da Universidade Católica de Santa Catarina, especialista na Política Nacional de Assistência Social, especialista em psicoterapia psicanalítica contemporânea e mestre em saúde mental e atenção psicossocial. Também chamamos o André Schaffer. O André é coordenador do Movimento Nacional em Defesa da População em Situação de Rua de Santa Catarina. Já viveu em situação de rua por 20 anos e hoje é militante, antirracista e antimanicomial. Tem experiências como educador social e redutor de danos na cidade de Florianópolis e, através do movimento social, propôs diversos projetos que promovam lazer, cultura, saúde e cidadania à população em situação de rua em Florianópolis. Nós também tínhamos a Aline Silva Salles, né, mas por questões pessoais ela não pôde estar presente hoje na mesa. Nós temos aí o tempinho reduzido, mas gostaríamos, né, que fizessem uso da fala. O tempo permanece o mesmo, né? Eu acho que de 15 minutos, comissão, isso? Permanecemos com o mesmo tempo, de 15 minutos. Se quiserem complementar também, né, a sua biografia e, né, trazer um pouco mais, eu sei que a Joyce não trouxe a questão da atuação do Pop Rua, enfim, né, consultório de rua. Fiquem bem à vontade para complementar, né, aí a sua trajetória profissional e pessoal. Podemos começar, então, com o Gelson? Tu vai começar? Sim. Ok. Bom dia, primeiramente. Eu vou sair dessa posição, que essa posição me incomoda um pouco. E eu gosto de fazer do meu jeito as falas.
Primeiramente que a gente fala sobre luta antimanicomial. Mas vamos falar primeiro dos próprios manicômios, né? Que existem, que muitas vezes nós legitimamos e nós falamos que somos da luta antimanicomial. Bom, eu fiz uma pegadinha e as minhas falas são bem provocativas, porque da onde eu venho, e se hoje eu estou aqui, não é a palavra merecimento, sabe? Para mim estar aqui, eu tomei muita porrada na cara. Isso se chama pertencimento. Vamos começar assim. Mochila, cobertor, colchão, travesseiro, morador de rua. Pessoa em situação de rua é uma nomenclatura que nós questionamos, sabe? Que pessoa em situação de rua é uma nomenclatura mais romantizada. Morador de rua mostra a própria deficiência do Estado e das instituições. Vamos lá. Mochila, enfim. Recolher pertences da população de rua pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, se chama crime. E quando eu recolho uma mochila da população de rua, roupa, documentos, isso também é manicômio. É? Oi, Ana, eu não te cumprimentei, meu amor. Adoro ela. Adoro. É que eu sou meio cego. É manicômio. E é essa linguagem que nós, da Pop Rua, falamos na nossa luta antimanicomial, que é tanto cobrar, principalmente, a esquerda e os outros lados. Porque se eu não cobro os meus parceiros, meus pares, eu não consigo cobrar as instituições que replicam esse manicômio. Então já começa por aqui. Acho muito legal, blá, 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 iniciativa de fazer um evento aqui. Bacana, diálogo, mediação, mas aqui nos representa violência. É muito fácil fazer fala. Vamos ter diálogo na prática. Lembrando que eu sou na base da Guarda Municipal e eu vou deixar registrado. É crime, pelo STF, recolher ou remover pessoas à força. E a política pública, para nós da Pop Rua, é manicômio. Pelo plano de ação. É sobre isso que nós falamos. As instituições me odeiam, mas a Pop Rua está junto na luta. Eu não olho na luta procurando as instituições. Eu olho procurando a Pop Rua. Porque nós somos uma outra linguagem. O grande manicômio, como a companheira falou, não é só de grades. É o teu manicômio, pô. Eu não vou falar do manicômio que é reproduzido pelo lado direito, mas sim, principalmente pelo lado esquerdo. Porque é esse que nós, do movimento Pop Rua, se sentimos violentados. Os tais pares que nos violentam, que nos rotulam. Me chamar de cheirador, ex-morador de rua, ex-presidiário, é manicômio também. Ou vocês acham que não é? É. Porque você já está me rotulando. Então nós temos que parar de botar máscara, sabe? E ser mais verdadeiro. Eu sou da luta antimanicomial mesmo. Eu sou mesmo. Eu consigo cobrar o espaço onde eu trabalho que reproduz violência? Consigo? Bom, pessoal, dia do psicólogo, parabéns. Eu acho que vocês têm uma longa jornada de aprendizado ainda. Vocês somam com a gente, somam. Mas muitos pares também nos rotulam, né? Nos violentam, né? Nos deslegitimam na luta.
acho que temos que aprender, sabe? Mas sobre violência, nós sabemos. Então, para mim estar aqui nesse espaço hoje, eu fiz todo o trabalho de reconstrução para estar aqui. Porque eu não estou julgando o cara que está lá, mas sim a própria, sabe? As falas. Eu cuido da saúde mental. Cuidar da saúde mental não é cuidar só de um grupo, mas é cuidar da cidade. É cuidar de todos. E é isso que a Pop Rua faz, que esse movimento faz. Né? Eu sempre questiono os tais redutores de danos. Nada contra. Mas falar sobre redução de danos para jovem branco que usa dentro do seu apartamento é fácil. Eu quero falar sobre redução de danos na base. No chão, na calçada, na periferia, no morro. Fazer rodinha de evento de redução de danos dentro das instituições que também violentam é fácil, mano. Faz na calçada, faz na periferia. E é isso que nós fazemos. E é por isso que nós somos odiados. Sabe por quê? Porque a gente faz tudo aquilo que muitos de vocês queriam fazer, só que não podem. É isso. É isso. Muitos não podem falar o que nós falamos. É isso. E nós entendemos, pessoal. Nós entendemos. Nós entendemos isso. Mas a nossa luta, na Pop Rua, todos os dias nós fazemos uma luta antimanicomial. Batendo de frente com psicólogos que se dizem, né, dentro de projetos que fazem trabalho com a gente. Né? Batendo de frente com a força-tarefa, que essa casa também faz parte. A força-tarefa que se é vendida, que atua com a população de rua. Já repararam uma coisa? Ela tem prêmio pelo Brasil todo. Mas a rua não reconhece ela como força-tarefa que faz algo pela rua, ou com a rua. Ela violenta a rua. E são esses manicômios que a gente tem que falar. Sabe? A própria realidade. A minha fala, eu pensei, né? O que eu vou falar, né, cara? Aí, quando eu comecei a ver umas brechas, sabe? Quando eu tipo, reconheci essa aqui, daí, opa, estou em casa. E também, eu não sou um cara que gosta de estar puxando o saco, porque eu dou muita paulada em psicólogos, que são parceiros nossos, que têm que aprender, como nós também temos que aprender, mas uma forma também de reconhecer. O grande profissional é meu parceiro, cobro pra caramba, Gabriel Dal Ponte Amado. Foi ele que teve o peito para falar sobre redução de danos há 6 anos atrás, comigo, com a Pop Rua. Mas é isso, ele já sabia disso. Os verdadeiros psicólogos sociais, eles são perseguidos, são censurados. Mas não importa se a própria, né, casa não te reconhece. A rua te reconhece, as manas te reconhecem, a Andriele te reconhece, a Suzy te reconhece, a própria Aline te reconhece. E é isso que vale. Então, falar sobre luta antimanicomial é tudo isso. 22 internações, sou mestre em comunidade terapêutica, mais do que vocês aqui. 6, 9 meses. 6, 9 meses. 5 anos como coordenador terapêutico, violentando, dando porrada na galera. Acreditando no tal programa para todos. Só por hoje, serve. Para alguém serve. Quando eu conheci Gabriel, entendi o que é a própria redução de danos, que é muito maior do que relação com a droga, é a relação com a vida. É a própria luta antimanicomial, legítima. É a redução de danos. Porque ela bate de frente de todos os lados. Esquerda, direita, centro, em cima, embaixo. É isso. E é isso. Eu vou falar. Muitos trabalham dentro das comunidades terapêuticas. E muitos dizem que estão na luta antimanicomial. Não estão, desculpa. Ah, mas eu dependo do emprego. Pô,
Eu vi reprodução de violência. Eu sei do que eu estou falando. Eu passei por 22 internações. Quase todas comunidades terapêuticas do Estado. Eu passei por todas. O mínimo foi 4 meses. 16 compulsória. Eu sou produto de um certo manicômio, de um achismo. O que as pessoas acreditavam que era bom para mim. Mas eu digo, não foi nada bom isso aí. O manicômio não é só grades. Eles são pessoas. Minha casa era um manicômio. Eu fui violentado dos 9 aos 13. E a rua foi uma forma de eu me livrar desse manicômio, sabe? Que eu vivia nessa família. Então é isso. Falar sobre luta antimanicomial é não legitimar a passarela Negro Querido. É não legitimar a casa de acolhimento. É não legitimar essas casas de albergues. São manicômios. A gente tem que falar sobre moradia, geração de renda, oportunidade realmente. Não dê esmola. É manicômio. É verdade. Não dê esmola, dê oportunidades. Então é isso, pessoal. Acho que já tomei o tempo aqui suficiente. O nosso papel é estar questionando, provocando. Eu estou bem ansioso aqui nesse espaço. Eu tenho várias lembranças negativas. Não vejo ninguém do comando aqui agora. Que pena. Porque seria interessante já dar o primeiro passo, sabe, para certo diálogo. Nós temos que estar sempre dando o primeiro passo, né? Como eu tenho que dar sempre a minha cara para bater. Sempre nós temos que ser os primeiros. Somos os primeiros a apanharem na madrugada. Fazer parte de movimento social não é fácil. Se botar como coordenador nacional, junto com outros membros, no Movimento Nacional População de Rua, é ser perseguido, é ser censurado, é ficar... É ser rotulado 24 horas. Porque você defende ladrão que rouba fio da ponte. Porque não é questão de defender, não é isso. É a questão do cuidado pela vida. Porque o afeto reduz danos. E nós botamos isso em prática. É só isso. Não existe segredo, é só afeto. E afeto vem de várias formas, várias maneiras. Um olhar, um oi, um abraço, é só isso. O movimento só faz isso, que é dar afeto para quem não recebe. É tentar complementar aquilo que falta. Pessoal, muito obrigado aí. Eu ia passar um vídeo... Ah, tá. Posso ir rapidinho? Posso. Então, esse vídeo ele é um dos crimes que nós do movimento criamos. É o que a gente representa. Crime. Vai lá. Cada um tem uma história pessoal. Então todos nós temos uma história de vida assim bem complicada. É um trabalho digno e as pessoas elas retribuem assim de uma maneira muito gratificante. Elas te agradecem e às vezes a gente nem sabe por que estão nos agradecendo. Bem, a gente começou nosso trabalho, foi 6h30 da manhã, no outro farol. Foi um dia, digamos assim, bem interessante para a gente. Agora a gente está se preparando para ir para uma aula lá no EJA, onde nós dois estudamos. E vamos agora para o colégio. Vai ser interessante, vai ser mais uma aula bem dinâmica, que a gente conversa bastante, bem diferente do que é uma escola tradicional.
São pessoas da rua mesmo, e de dentro da cabeça de uma pessoa que mora na rua sai 1 milhão de coisas muito interessantes. Então, há cerca de 1 ano, nós passamos a frequentar as reuniões do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é no coreto da Praça 15, bem no centro de Florianópolis. Daí, nesse momento, eles começaram a conversar junto com a população em situação de rua e foi apresentada essa demanda, né, do direito à educação, da dificuldade da população em situação de rua estar frequentando espaços normativos, onde violentam muito essa população. Porque a gente tomou esse cuidado para que não tivesse nenhuma violência. Porque não é fácil para um cara de 35 anos falar, eu não sei escrever, eu quero aprender. Já você está fazendo a pesquisa, a pergunta dele é por que Florianópolis tem muitos moradores de rua? Certo? O que a gente vai precisar? Isso aqui é o que a gente chama de mapa conceitual, galera. Ou mapa de ideias, mapa mental, sei lá. Toda pesquisa que vocês estão fazendo, vocês fizeram uma pergunta. Eu estou fazendo uma pesquisa e eu escolhi o que faz eu ser uma mulher com força na rua. Eu estudei até 5ª série, mas daí por problemas familiares eu abandonei os estudos. Que letra é essa? Tem o teu nome? É o G. E esse aqui é a letra? A primeira letra, qual é? A primeira letra é A. Isso aí. O R e E. Então a gente tem a palavra cigarro. E essa cidade tem como olhar para o cara que não foi para a escola como perdão da palavra, um burro, um ignorante, um vagabundo. Só que os meios que impediram que esse cara fosse à escola e estudasse, muitos milhões, igual eu, são muitos. Essas pessoas, elas têm uma história. Assim como eu tenho uma história, você tem uma história, todos têm uma história. E essas foram impedidas. Que diferença que vai fazer isso? Volta daqui 6 meses e tu vai ver qual que é a diferença. Eu tenho certeza do que eu vou te falar agora. O cara que não sabe escrever, se ele sair aqui a 6 meses, só escrevendo o nome dele, ele já conquistou o mundo. A nossa luta antimanicomial é essa, pessoal. Esse vídeo diz qual é realmente a nossa luta, que é criar o acesso, desconstruir. Não tem que criar centro de saúde para a população de rua, sabe? Ele tem que ir no mesmo centro de saúde que a pessoa branca que mora numa casa, porque ele é cidadão, sabe? Eu estou muito cansado fisicamente, a gente não para de fazer as ações. Para mim, estar aqui hoje mexeu bastante. Hoje é a janta da Pop Rua que nós fazemos, sabe? Ah, mas tem restaurante popular. Nem todos vão para o restaurante popular, porque também é um manicômio aquele restaurante, porque existem regras que violentam a Pop Rua. Então é isso, pessoal. Eu queria estar agradecendo Joyce, ao próprio pessoal. A Carla está mostrando. Eu não sigo protocolo, tá ligado? E eu não estou nem aí para protocolo, porque protocolos são manicômios também.
A gente faz nossas jantas e eu vou fazer agora 1h da tarde e eu estava falando com o meu pessoal. Cara, isso aqui não é esmola, não é mangueio. Se quiser colar lá 6 horas da tarde lá para poder entregar lá com a gente as marmitas, vocês vão ver que é um outro trabalho nosso. Não é só comida, é muito mais do que comida, tá? Porque nós não falamos sobre caridadezinha, não. É sobre política pública, não manicomial. Então, vai estar a nossa chave Pix lá, porque a gente precisa comprar os insumos que a gente não comprou hoje. E é isso. Quem quiser colaborar, colabora. Quem colaborar e achar que nós vamos desviar a grana, guarda para você. Não, é sério. O papo é reto aqui. O papo é reto. Não é porque eu tenho um histórico que eu tenho que estar sempre repetindo o meu histórico, né? Quem é que disse que o cara que usa drogas não pode fazer bem social ou está numa luta antimanicomial? E não é só eu que uso drogas. Vocês todos usam drogas, né? Valeu? Não, é que eu não gosto de... Sabe, eu tenho uma fobia, ela sabe. Deu, tia? Eu só queria terminar a fala do André parafraseando ele, né? Porque o afeto reduz danos. E eu acho que precisa ficar registrado novamente, né, a importância do afeto. Obrigada, André. Obrigada, André. Então, passamos agora para que a Joyce faça, né, suas considerações. Joyce. Bom dia. Me ferrei, né? Obrigada, Schaefer. Pela caminhada, mano de luta. Bora. Porra, bicho. Até tirou o casaco agora. Então, poxa, Schaefer, eu fui convidada pelo Conselho de Psicologia. E aí estava toda cheia de marra. Aí agora estou num chororô aqui por dentro, que a lágrima está no seguro, assim. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu vou ali, porque eu não consegui ler o que eu escrevi. Eu não consigo ler o que eu escrevi, gente, é uma coisa séria. Então, eu acho que a parte mais importante do meu mini currículo não foi falado. Eu não sei o que aconteceu. Não sei de onde saiu esse ato falho. Mas eu sou psicóloga do consultório na rua da cidade de Joinville. Né, parceiro? Eu tenho... faz algum tempo eu tenho uma fala feita que diz que eu falo assim, eu nasci mulher, né? Sou de classe menos abastada, e essas são lutas minhas. E teve uma luta que veio e eu comprei como minha, que é essa da população. E aí eu não consigo falar não politicamente correta, Schaefer, que é a população em situação de rua. Mas hoje, em homenagem ao camarada, eu vou chamar de morador de rua. Eu tinha pensado numa fala
Porque eu sou uma intrusa aqui, né, nessa mesa, só para começar. Eu sou do SUS. Então, e aí começaram as mesas, e eu pensei, não, nada disso, uma grande bobagem, isso aqui que eu tinha preparado. E aí eu subverti a minha fala, porque eu ia falar das questões intersetoriais, que era o que eu tinha combinado com o pessoal. Vou falar da perspectiva da luta antimanicomial através das relações intersetoriais, que eu acho que é uma das possibilidades, né? E que eu tenho entendido que o consultório na rua tem essa uma das tarefas do consultório na rua, tentar ajudar a articular essa rede que atenda essa população de forma digna, né? Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu fui fazendo as escritas, me vieram algumas coisas pelas quais nós passamos nessa caminhada de relações intersetoriais, mas eu fui tentando ignorar. Mas aí o povo começou a falar, né? Aí não deu mais. Não dá para ficar negando o que está visível, né? E eu acho que o dia da psicóloga, dos psicólogos e todos aqueles que não se enquadram em nenhum desses gêneros, né? E que lutam e são e que têm o poder, então, de ser antimanicomiais e serem muito manicomiais, eu acho que é um momento de a gente também fazer uma reflexão do que esse espaço intersetorial pode potencializar de manicomial, que é muito triste isso. E o quanto manicomial pode ser esse encontro entre todos os setores para discutir casos, sem a presença do caso, é óbvio, porque o caso é um caso, não é uma pessoa, né? E aí eu tinha escrito todas umas coisas bonitinhas aqui, mas eu vou começar lá porque eu tenho pensado que a assistência social, eu escutei uma colega, eu não vou saber o nome dela, numa plenária, assim, ela falou que lutei não sei quanto tempo na saúde, agora eu estou na assistência, nunca fiz tanta reforma psiquiátrica, nunca fiz tanta luta antimanicomial na minha vida, que é a potência da assistência social, né? A potência de ser antimanicomial dessa política. Eu trabalhei um tempo lá na implantação da política, em 2005. Me dediquei um tempo a essa política da assistência. E os dispositivos, equipamentos e possibilidades de ser antimanicomial são infinitas. Então, eu vou partir disso, né? Eu acho que eu vou partir do que seria uma conclusão. A gente precisa garantir, e eu estou falando principalmente com a população de rua, com as pessoas que ocupam as ruas das cidades. A gente precisa garantir as mínimas. A gente precisa de direito à renda, a gente precisa de direito a trabalho, ao estudo, de formas particulares, flexíveis, singulares. A gente não pode pensar que o trabalho serve para todos de qualquer forma. E a gente precisa pensar no direito à habitação, para que essas pessoas possam construir seus novos vínculos e manter os vínculos que elas reconstruíram na rua, assim como o Schaefer falou, que a ida dele para a rua foi sair de um manicômio. A gente não pode desvalorizar isso. Na pesquisa do Rio de Janeiro, só 4% da população pesquisada tem desejo de voltar para a família. 4%, gente, não é nada. Estatisticamente, isso nem é muito considerado. E próximo de 70% das pessoas falam que precisam de trabalho. Que tipo de trabalho é esse, né? Então, pensando na assistência social, e o que a saúde tem a ver com isso? Porque eu venho desse lugar. E esse lugar, muitas vezes, eu acho que ocupa esse lugar muito manicomial. Não é porque eu estou num serviço que atende população em situação de rua que a minha prática necessariamente seja antimanicomial.
Pelo contrário, né, a partir do momento que eu vou até as pessoas nas calçadas, nos mocós, olha que bonito isso, né, as pessoas olham, olha que trabalho bonito, mas eu dou um rótulo, eu dou um título, eu faço um CID, e eu não problematizo que aquilo ali é a melhor forma de ela conseguir sobreviver. Então, aí eu estou sendo extremamente manicomial, né? Eu pensar que os sintomas produzidos por essa pessoa ao longo das suas vidas é a melhor forma de ela conseguir existir. Então, eu desvalorizo isso e falo que o normal que está certo, que trabalhar 44 horas num chão de fábrica é o normal, né? Não tem nada de normalidade nisso. Eu estou olhando aqui para o que eu tinha escrito antes, falando quanta bobagem, mas vamos lá. Só para vocês ficarem curiosos, tinha falado assim do comitê intersetorial, do grupo de técnica, quanta bobagem. Então, assim, os retrocessos eles são muito rápidos, e isso intersetorialmente eu estou pensando. Eu não estou pensando só na saúde, e não só no sucateamento da RAPS, que é avassaladora. E aí, assim, eles são rápidos, mas eles são mascarados, eles são disfarçados. Eles são disfarçados de impossibilidade, de falta de verba, de dificuldade momentânea. E o pior de tudo, eles são mascarados a partir de uma fala travestida de boas intenções. Né? Ele é mascarado pelo fascista que pede licença. Fala, é tão bom, é tão importante, vamos pegar o Schaeffer aqui e vamos botar ele ali. Ele vai ficar bom, ele vai ficar protegido de si mesmo, não é, colega? Ele vai se proteger de si mesmo, porque ele tá em crise, ele corre risco. Então, o que eu queria entender assim, que se o sofrimento mental é produto da nossa sociedade, e nós, como psicólogas, psicólogos, estudamos isso desde quando a gente bota o primeiro dia o pé na faculdade, que a gente é produto desse meio, e que é através da sociedade que a gente vai amenizar sofrimento. Eu quero voltar que o que a gente tem que pensar intersetorialmente é como que a gente garante um mínimo para essas pessoas. Essas pessoas, e eu concordo muito com o Schaeffer, né? A gente já errou em 2003, achando que bastava, e não basta. A psicologia precisa botar a cara a tapa. É muito difícil. Eu acho que o Conselho faz um papel que é duramente atacado, né? A gente defende o Conselho sem o Conselho saber que a gente está defendendo ele. Não, mas é isso, é importante, né? Vamos lá. Então, o quanto nós, psicólogas e psicólogos, temos responsabilidade quando a gente problematiza os sintomas a partir do recorte do que não é normal. E isso intersetorialmente, porque se a assistência interna é porque ela tem um CID. Se a assistência pressiona, é porque existe a possibilidade da saúde diagnosticar. Se a assistência está ocupando as vagas de comunidade terapêutica, é porque nós estamos ausentes. Né? A gente, claro, que tem uma verba absurda para essas comunidades, e aí é uma outra discussão, é um outro caminho, muito mais sério, e que não parou e não vai parar, se a gente não fizer a nossa parte intersetorial de resistência. Desculpa pelo papo meio panfletário de hoje, mas é porque as falas foram me levando para isso. Quem me conhece sabe que eu gosto de um palanque, né? Desculpa aí. Obrigada. E aí, eu estava tão emocionada quando eu cheguei aqui, que, né, peguei o microfone, eu nem agradeci ao Conselho pelo convite, né? Eu queria agradecer a todas e todos, desculpa a inversão da ordem, mas a culpa é do Schaeffer, e do Rafael, e de todo mundo que falou antes de mim. Tá bom? Obrigada.
Obrigada, Joyce. Passamos, então, agora para o Gelson. Alô? Escutam, né? Bom, eu me identifico com a fala da Joyce, de que estamos ferrados, depois de tantas falas aí potentes. Eu vou seguir meu roteiro, conforme minha segurança psíquica aqui, para poder... E eu prometo ser breve, eu sei que agora já está passado da hora de almoço, mas se vocês puderem aguentar um pouquinho mais aí na fome, um pouco também no sono, não sei, mas eu espero contribuir um pouquinho nesse tempo que a gente estiver juntos nesse encontro, assim, né? Eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com barba e cabelo castanhos, eu uso óculos e nesse momento estou usando uma blusa azul escura. Quero começar agradecendo pelo espaço, pelo convite, cumprimentando a Joyce, a Aline, que está aqui, sim, presente de alguma forma, o Schaefer. Também agradeço por compartilhar as reflexões, experiências, parabenizando ao 11º plenário do CRP12 por esse evento, na pessoa da presidenta Yara. Agradeço a Bruna pelo contato, também a Carla, da Associação Alegremente, e aos membros, enfim, aos demais organizadores. Parabenizo também o CRP pela edição da revista Plural, que tem ajudado muito, tem contribuído nas nossas práticas. São temas muito importantes. Obrigado mesmo. E no ensejo desse evento, parabéns a todas as psicólogas e psicólogos desde já, que nós possamos aí nos aproximar nesse evento, né? E que possamos reafirmar psicologias comprometidas, sensíveis e críticas diante do nosso tempo sócio-histórico. Bom, para mim é uma honra e uma responsabilidade grande para eu estar aqui e falar diante de colegas, de profissionais que admiro pela sua trajetória profissional e também trajetória de militância, diante de tantas falas aí tão inspiradoras, como a do Rafa, do Schaefer, por esses gestos também. Eu falo num lugar como um profissional da rede do SUAS. Assim como foi dito, eu atuo no CREAS Barreiros, em São José, há quase 7 anos. Eu começo situando aí nesses anos que estou como psicólogo, inclusive falando de que parece que faz tanto tempo que já se passou nesse período, mas não só porque também atravessamos aí uma devastadora pandemia, mas também perpassou um desgoverno que literalmente exerceu uma truculência política de morte, ao passo que se acentuaram as expressões da desigualdade da questão social, como a extrema pobreza, o desemprego, as violências, discriminações de gênero, raça, etnia, orientação sexual. Aumentaram as dificuldades de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, falta de moradia e tantas outras violações. Ao mesmo tempo que no ambiente de trabalho, lá no CREAS, com as colegas, pensávamos aí em reinventar as práticas, principalmente que eram mediadas pela tecnologia, mas também pela angústia diante de uma assistência que se cristalizava cada vez mais nesse enxuga-gelo ou nesse apaga-incêndio. Bom, diante disso, dessa breve introdução, digamos assim, eu gostaria de apresentar algumas necessidades, desafios e até angústias no intuito de dialogarmos em torno sobre esse tema, que é a atuação no SUAS para essa articulação na luta antimanicomial. Eu gostaria de frisar a importância de reafirmarmos esse horizonte por uma sociedade sem manicômios, seja nos prédios, ou seja nos corpos, como foi dito, seja nas lógicas, como foi colocado também, e que me parece, né, e todos nós acredito que compreendemos isso, que parece que está longe de concretizar isso, essa lógica sem manicômios, né, diante de tantos retrocessos e da precarização das políticas públicas nos últimos anos, e tem sido muito desafiador. Eu já comentei aí brevemente num cenário amplo de pandemia e de desgoverno que tem afetado a classe trabalhadora do SUAS e dos outros profissionais que atuam em saúde mental nas políticas públicas. Eu preciso aqui evidenciar, assim como já foi colocado, enfatizado aqui, uma fragilização enorme da RAPS. Essa rede de atenção psicossocial e reafirmar a necessidade de nos fortalecermos e nos mobilizarmos enquanto categoria. Em São José, no município onde trabalho,
a RAPS é praticamente inexistente diante da demanda de uma população de 250 mil habitantes, contando com apenas 2 CAPs, poucos profissionais em saúde mental, no modelo ainda fortemente hospitalocêntrico. E essa semana teve ainda uma reunião para pleitear, aí, mesmo com a falta de profissionais, a EMAESM, são as equipes multiprofissionais em saúde mental. Enquanto, na prática, se mantém um modelo biomédico, ambulatorial, individualizante, em que cada dia aumenta uma demanda que já chega a 1.200 pessoas na fila de espera para atendimento psicológico e psiquiátrico no nosso município. No SUAS não se difere muito. E falo aqui com mais propriedade, até porque em janeiro foi feito um diagnóstico lá na Secretaria de Assistência. Quando se olha para os 5 CRAS situados em São José, se diagnosticou aí a premência de se reinstalar a proteção social básica, reordenar referências, contrarreferências, encaminhamentos, realizar um diagnóstico socioterritorial, ou seja, nós precisamos avançar aí na produção de dados, porque sem vigilância, sem indicadores, nós trabalhamos no escuro. Sem contar que nossas normativas SUAS precisam ser atualizadas. Junto à proteção social especial, incluindo os 2 CREAS, o Centropop, e equipamentos de alta complexidade, percebeu-se uma provisão insuficiente das unidades e serviços para a realidade e o porte do município. Uma ausência e insuficiência em aspectos estruturantes de gestão, como planejamento, monitoramento e avaliação, com uma tenra vigilância socioassistencial, como foi colocado. E fazendo um parênteses aqui, de que há um equívoco no SUAS, e acredito que em outras políticas também, que é esse imediatismo e essa pontualidade nas ações, sem planejamento e sem agenda. Nas fragilidades de nossa realidade local, também se atravessam aí um número insuficiente de profissionais para a alta demanda do município, e o chamamento de concurso público tem sido reivindicado há vários anos, inclusive sob pressão de uma grande greve dos trabalhadores no ano passado, mas ainda sem ações concretas. E só no PAEF, no serviço onde atuo, hoje são mais de 300 famílias em fila de espera para atendimento, seja por causa da falta de profissionais ou de estrutura. Em nosso contexto, nessa questão das articulações intersetoriais e interinstitucionais, tem ocorrido conforme demanda, sem mapeamento e estabelecimento de rede. E muitas vezes, quando acontece, o trabalho em rede depende do perfil e das relações profissionais, e aí torna essa intersetorialidade muitas vezes pessoalizada, individualizada e ainda mais fragmentada. E eu, de novo, repito, tem sido muito desafiador. É ainda um cenário de ausências, fragilidades, de desmonte que se evidenciam inúmeras necessidades. Mas, para além da análise do contexto, em torno de uma atuação que fomente uma lógica antimanicomial, como compreender aí e se articular diante da complexidade dos casos de saúde mental que hoje muito aparecem no SUAS? Eu quero aqui destacar que há sim potencialidade no nosso fazer. E um primeiro aspecto, que é algo muito precioso ao nosso trabalho, é propriamente a escuta. Uma escuta qualificada, sensível e comprometida frente às demandas, frente às violências, que são constituintes de um processo histórico-cultural onde a violência de Estado se faz marcante na vida das pessoas que atendemos. Isso é muito importante frisar. Localizar isso e legitimar, olhar para o quanto que incide na vida das pessoas que atendemos violência de Estado, violência institucional. Um primeiro aspecto, um segundo aspecto, né, que é importante aí, seria propriamente romper com o paradigma biomédico e a gente fortalecer essa perspectiva interdisciplinar, o trabalho em dupla, o trabalho em rede, por mais desafiador que seja. Numa lógica antimanicomial, também se torna fundamental a compreensão de que incide sobre os sujeitos um sofrimento ético-político, como muito bem delineou Bader Savaia. Um sofrimento que é fruto dos processos de desigualdade, injustiça e exclusão social do nosso tempo. Nesse sentido, é muito relevante não perdermos de vista também uma perspectiva interseccional dos fenômenos opressivos, tais como machismo, racismo, capacitismo, LGBTI-fobia, classismo, xenofobia,
os quais se reproduzem no contexto sócio-histórico de forma naturalizada. Em torno da prática psicológica no SUAS, penso que precisamos urgentemente criar e fortalecer outras políticas de cuidado que não sejam pautadas apenas na lógica da institucionalização e disciplinarização, a qual se cristaliza também no SUAS. Isso, por exemplo, acontece aí quando a gente pensa na atuação das comunidades terapêuticas, que têm aí sido mega financiadas, como foi bem colocado, nas casas de acolhimento, nos CASES, nos centros de atendimento socioeducativo. E, além disso, cabe refletir o quanto é crucial escaparmos de posturas patologizantes, moralistas, julgadoras, culpabilizadoras das expressões da questão social. Em nosso cotidiano ainda persistem olhares simplistas, baseados no modelo ideal de família, de maternagem, psicologizando e responsabilizando os sujeitos por sua condição, culminando no risco de perpetuarmos uma lógica perversa que individualiza e culpabiliza as pessoas e as famílias por seus fracassos, o que gera revitimização, sendo o próprio serviço um elemento que pode também produzir e reproduzir violências e violação de direitos. Na relação com outras políticas, por exemplo, quando a família é apontada aí como aquela da assistência ou cheia de problema, acontece esse fenômeno da patologização da pobreza. Quando não se compreende a complexidade das situações vividas e não se percebe, de novo, a negligência de uma sociedade e a ausência de um Estado que deveria garantir direitos e não violá-los. É preciso que estejamos atentos, pois nossa forma de atuação pode se deslocar desde uma postura mais acolhedora e sensível até uma conduta mais coercitiva, punitiva e revitimizadora. Enfim, compreende-se que nossa atuação está nessa relação paradoxal entre proteger e violar, que é constituinte de um processo dialético no contexto das políticas públicas. Estamos entre esse cuidado e controle, suporte, vigilância, acompanhar, monitorar, proteger, violar. E tais relações contraditórias revelam a própria condição que o Estado estabeleceu historicamente com a sociedade no contexto ocidental capitalista. Portanto, assim como foi proposto, como está sendo proposto nesse evento, que a nossa busca não seja de repetir nem ser conivente com situações que promovam violências, exclusões e negligências. É preciso apostar num fazer que investe tanto na potência aí de reflexão, ressignificação e criação por parte de cada sujeito, como também numa atuação que se faz resistência aos processos de opressão e à própria violência de Estado. Temos alguns horizontes baseados aí na luta antimanicomial, olhando criticamente o nosso fazer, pautado em perspectivas desinstitucionalizadoras, práticas decoloniais, antirracistas, interdisciplinares, intersetoriais, territorializadas e voltadas para a promoção dos direitos humanos e para a participação social na construção das políticas públicas. Inclusive, neste ano, o mote das conferências da assistência social tem sido o da reconstrução. Reconstruir em prol da luta antimanicomial tem sido um imperativo para a promoção de políticas de cuidado. E a psicologia, em todos os lugares, de modo particular nas políticas públicas, precisa se implicar nisso. No mais, eu reitero aí os meus agradecimentos pelo espaço e espero que tenha contribuído aí e afetado de alguma forma aqui no nosso encontro. E a gente continua com as trocas e partilhas no decorrer do evento e afora. Obrigado. Obrigada. Então, agradecemos aí a paciência, né, e colaboração de todos, todas e todos, né? Então, obrigada, André, Joyce e Gelson pela participação e Aline presente, muito bem lembrada, né, estando aqui conosco nessa luta. E convidamos... Então, teve uma mudança de horário, né? Então, a gente retorna 1:15 Vai ter um momento assim bem importante antes do início da próxima mesa, que será o sarau, né? Que farão apresentações então de poesia, arte, antes de que a gente possa voltar com os nossos trabalhos. Então, muito obrigada, bom almoço a todos e até
à tarde.